o roteiro meu desde o ano de 2007 pra cá, né? Ah, que bom. Vamos lá, João. Tá gravando, né? Então... Alô, vocês, tudo bem? Ó, nós aqui de novo, meu amigo, nessa quarta-feira. Esse aqui é o 20º nome no episódio do Happy Hourcast. E, ó, esse é um episódio... Eu todo vez eu digo, é um episódio especial, porque todo mundo que vem aqui é especial, cara. Pô, eu vou dizer que o cara não é especial? Não é especial? Todo mundo é especial. Eu estou recebendo aqui o fenômeno, o barbeiro, o cara que tá... ó, turbinando na internet aqui no Instagram, Barbeiro de Serra Talhada, que tem até a sua marca profissional de cosméticos. Como é que é? A Rocha. Rocha Cosméticos, viu? Isso. E eu recebo aqui meu amigo Júnior Rocha. Prazer. Meu irmão, que Muito prazer de obrigado. receber aqui, viu, Prazer Júnior? é meu. Prazer é meu a gente chegar aqui, né? Poder transmitir pro pessoal um pouco dessa trajetória que sirva de inspiração para os próximos barbeiros que virão, quem está se formando, quem já está atuando no mercado e receber alguns insights que possa ser uma virada de chave na vida deles daqui para frente, né? Olha, que bom. Não é você fala barbeiro, mas assim, lógico que a sua história, a sua trajetória e até o seu trabalho, talvez não é só barbeiro que vai se inspirar. Não, né? é empreendedorismo em geral. Empreendedorismo né? no geral, né? Até porque, assim, quando você fala barbeiro, a gente pensa só em corte de cabelo, em fazer barba, né? E você já foi para outros segmentos, né? A gente vem furando a bolha porque, assim, a barbearia ela é uma empresa. Para muitos ainda não. É por isso que a gente está aqui hoje, para que as pessoas tenham essa visão na área como barbearia, uma empresa como outra qualquer, que precisa ter uma liderança, precisa ter um pop, precisa preservar a cultura, né, para que alavanque as coisas. Não viva só ali preso no seu próprio autonomismo do trabalho, ali abrir uma barbeariazinha e ficar preso do próprio negócio. Pô, que legal. E olha, cultura é o que a gente mais está escutando aqui e é bacana. Eu que já sou empresário já tem um tempinho, não muito tempo, mas querendo ou não falar de cultura e ter cultura era uma coisa que a gente mal ouvia falar. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E por quê? Quem chega aqui eu pergunto logo, qual é a tua, bichão? Meu irmão, tu é de onde? Nasceu aonde? Eu sou da Malhada, tipo, eu era da Malhada, crescendo, porque as pessoas, muitas pessoas lhe conhecem, porque você já tem uma audiência boa no Instagram e no YouTube, mas outras não lhe conhecem. Muitos a oportunidade de lhe conhecerem assim, iniciando. De onde eu vim? Eu sou natural de Bernardo Vieira, né? Nasci, me criei ali naquela região, na roça e depois migrei o ensino médio, vim estudar aqui em Serra Talhada e eu passei a conhecer Serra Talhada mesmo depois que eu voltei de São Paulo. Mas eu nasci, me criei aqui na região de Bernardo Vieira, nasci, me criei na roça e essa ida para São Paulo também foi durante mais de 3 anos na roça também, como cortador de cana. Foi mesmo, bicho. Foi lá no... Era aquele boia fria. Boia fria. Eu sempre mostro, né? E quando eu falo em alguns vídeos, que nem só é falando da minha história, mas é o ex-boia fria que se tornou empresário na área de barbearia. Pô, que interessante, né? Bernardo Vieira, mas tu foi pra São Paulo quando? Tem quantos anos de idade, assim, mais ou menos? Eu tava completando 18. Não tinha 18 completo ainda. Eu saí no finalzinho de 2007 finalzinho de 2007, já migrando pra 2008. Aí foi pra São Paulo pra trabalhar e comprar uma moto, uma CG. Então, pra comprar, eu vou comprar minha moto, aí vai trabalhar. Eu tinha, né, faleceu meu tio, ele falava muito, ele me chamava de Chimba, ele dizia, você é muito Maria vai com as outras. Só que eu nunca tive aquela curiosidade de buscar o significado disso. Maria vai com as outras. Já um mentor meu, o Endo Carvalho, ele fala seguir a manada. Que a gente segue aí. São Paulo, acha que chegar lá vai ser mil maravilha, vai ganhar dinheiro e retornar aqui para o Nordeste. Né? Então eu segui a manada. Mas aí depois eu comecei a perceber que o caminho não era bem por ali. Aí bateu a curiosidade de saber o que era Maria vai com as outras, que é aquele cara que acompanha todo mundo. Entendeu? E aí depois foi mudando a realidade. Lá em São Paulo também, né? Muda. Mas assim, o teu estudo, tu tinha terminado para o ensino médio, que com 17 anos já é para ter terminado. Eu terminei aqui no Cornélio Soares, então terceiro ano. Então tu foi já formado, né? Terceiro ano. E assim, querendo ou não, quem é terceiro ano já tem uma base, alguma coisa. Depende, eu não sei se você era um cara estudioso, né? Porque como eu, sempre fui muito estudioso. Mas assim, você tem uma basinha pro cara. Tudo bem que você veio de Bernardo Vieira, você era acostumado a trabalhar no pesado, na roça, né? Ele disse, não, eu vou ter uma oportunidade melhor lá na roça. Porque o cara não vai pra cidade de São Paulo, né? Eu não fui na intenção de cortar a cana. Ah, não foi? Tu foi pra cidade mesmo? Quando eu saí daqui,
né, eu não ia na intenção de entrar já na usina, né, porque meu irmão lá era fiscal. Então ele já não cortava mais cana, meu irmão mais velho, né? E eu digo, não é possível que lá só tem corte de cana. Né? Uma cidade em São Paulo eu achava. Só que a cidade do interior, quando você vai ver, é menor do que Serra. Entendeu? Isso. O cara vai pra São Paulo, Menor- mas não vai pra quando- São Paulo, a Não, cidade, é. vai pro estado de São Paulo. Entendeu? Apesar que tinha outros familiares que foi quando eu migrei, que saí do interior, aí eu fui para São Paulo. Mas lá, quando eu cheguei lá, a realidade mesmo colher laranja ou cortar cana. Poxa, amigo. Aí chega lá e você não vai ficar. Lá não é como aqui. A gente chega aqui, você dá um copo d'água, outro dá o almoço, outro oferece um serviço ali e tal. Lá não, você tem que chegar lá, o mais próximo que seja parente, não, é 3, 4 dias, 5. Você tem que trabalhar, você tem que se virar. Não fica na casa dos outros lá sendo. Pô, é mais frio, né, que a gente. E imagine quem vai pra fora do país, que diz que o pra fora é mais frio ainda. Se a gente ainda tem um calor humano aqui, que a gente quer Brasil. Entendeu? Tem um calor humano e em São Paulo você tem. Eu digo assim porque eu não conheço, né? Porque assim, se eu fui pra lá foi rápido. Então, aí tem que encarar. Passou quanto tempo lá ainda No nesse corte trabalho? de cana, 3 anos e meio. Aí tu ainda trabalhou em Entre outra corte coisa? de cana e colher laranja. Não, em São Paulo eu vivi 10 anos. Ah, aí tu Entendeu? passou 3 anos nesse Nisso, tipo de laboro. né? Isso. 3 anos em corte de cana e colher laranja. E vim passear algumas vezes aqui, retornei. E aí depois foi que eu vi que realmente, eu digo, opa, não é bem por aqui. Aí eu tive que procurar outros meios, né? E o outro meio que tu conseguiu? Porque assim, essa construção é pra chegar... Como é que tu começou a cortar cabelo, Isso, pô? Porque assim, hoje tem a inteligência artificial. Eu uso muito, ChatGPT e tal, as isso. coisas. E uma das profissões que eu digo a você, não tem como a inteligência artificial fazer é cortar um cabelo. Como é que vai Não cortar o corta, cabelo? não corta, Pô, né? tu vai confiar um robô cortar teu cabelo, velho. Então, aí a pergunta foi boa. Até como foi que eu cheguei nisso, né? Tem meus primos, outros irmãos que moram lá em São Paulo mesmo, digamos, na capital, né? Suzano, no ABC, minha irmã mora em Campinas, que foi através dela que eu cheguei nisso. Só que a gente contando assim, é como se você mudou daqui para, vamos supor, da água para o vinho, mas tudo teve uma processo, trajetória. Eu saí do corte de cana, eu percebi que realmente o negócio ali não era aquilo ali, para mim, digamos assim, pra eu viver daquilo, o corte de cana da roça. E aí minha irmã sempre falava, Júnior, vem para cá, Júnior, sai daí. E ela mora em Campinas, mas até hoje ela mora lá, né, durante esse tempo passou. E eu fui morar com ela. E ela tem salão lá em Campinas. E aí foi onde eu tive o primeiro contato, digamos assim. Primeiro contato com o salão, com a barbearia. Só que aí eu não já fui, ingressei trabalhando com ela. Eu morava com ela, sou grato a ela, a meu cunhado até hoje, que me deu a força também. Foi outros pessoal que me deu a segunda força, digamos assim, quando eu saí do corte de cana. E aí eu fui trabalhar de vigilante. Não só de vigilante, eu não tinha curso de vigilante ainda, na segurança privada, eu fui atuar como porteiro. Né? O pessoal arrumou um serviço para mim, como eu digo, chegou lá, você tem que trabalhar. E aí eu fui trabalhar como porteiro, fiz o curso de vigilante, morando com minha irmã e tal, e fui tendo os contatos. No meu trajeto tinha uma escola de barbeiro lá, e eu me perguntava, o que é que eu vou fazer para eu retornar para o Nordeste com a profissão? Eu não voltar para o Nordeste e voltar para Bernardo Vieira, digamos assim, né? Porteiro, pô. Você porteiro aonde aqui? Numa escola? Porque aqui não tem condomínio, não tem condomínio. Então eu digo, eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso de barbeiro, eu fiz o curso, e aí foi os primeiros contatos com a barbearia, né? E salão de beleza, que eu fiz um curso conjugado de cabeleireiro, barbeiro e cabeleireiro. E aí fui. Tu se identificou com a parada? E eu me identifiquei, comecei... Mas de logo ou foi tipo, porque começou a retornar? Não, o curso foi 1 ano. Então foi 1 ano ali praticando, eu já convivia com minha irmã no salão, porque eu trabalhava à noite. Eu chegava, dormia um pouquinho ali, e tinha o resto do dia que eu ficava com ela, lá no salão dela, né? Era pertinho da casa dela. No caso dela, como a mulher atende mais mulheres, né? Mas aí colado no dela já tinha o vizinho que tinha uma barbearia. E aí eu fui convivendo com o pessoal, né? Fui convivendo. Quando eu terminei o curso, que o curso foi 1 ano, 12 meses ali, eu já estava bem, não 100% prático, mas você já tem, né? Porque E tem curso que é bem rápido, né? Bem rápido, Tem curso de barbeiro que, esses cursos, sei lá, o Senai, o Senac, Senac é 2 meses. 2 meses, né? Você não sai com a mesma prática que você tem de 1 ano. De 1 ano, Os cursos do Senac são bons, são bons, mas... É eu que vou ministrar os cursos. São bons, mas você sabe, você vê que é uma coisa... É rápido. É bem rápido. Os meus cursos particulares é 3 meses. Mas aí eu
quando eu estava finalizando o curso, eu já entrei, já fui trabalhar em uma barbearia. Digamos, como já um segundo emprego lá em São Paulo. E aí eu já fui trabalhar, mas eu fui mais pelo conhecimento, né? Mais pelo conhecimento. E aí que eu trabalhava bem pouco, porque eu tinha um serviço da noite. Eu trabalhava ali mais final de semana, quinta, sexta, sábado. Qual era o nome da barbearia que tu começou a trabalhar, tu lembra? Lá para o... Eu era colaborador lá, o Isso. Instituto Jota. Instituto J. Isso. E o Do da tua Jamil. irmã, qual é o nome? Tua irmã ainda tem? Ela usa o nome dela, né? Sol Cabeleireira. Só o O cabeleireiro. nome dela é Socorro. Aí colocou Sol Cabeleireira. Você já deu o estoque dela que você aprendeu? Ou é tipo, ela tá bem acima de você? Ou tu já se igualou? Porque tipo assim, ó, irmão, tu faz isso aqui, não é bacana. Que hoje você é mentor Hoje... Você é uma referência, né, no corte de cabelo. Hoje, digamos assim, profissionalmente falando, em questão de Estrutura de negócio. estrutura de negócio e empreendedorismo, eu já passei dela nesse nível. E do Jamilton também, é tanto que eu já vou fazer um evento lá em outubro. E, assim, como ele me deu a mão lá no passado, eu também vou trazer ele para esse evento meu. Que coisa, Né? velho. A gratidão procede à honra, não é isso? Pô, cara, bicho, tu era do corte de cana, bicho. Que loucura. Ô, João, tira aí, João. Eu gosto de olhar pra tua cara. Bota essa tela aqui pra nós aqui. O que eu gosto de ver também é muitas vezes a reação dele. Levanta mais, João, porque tá batendo aqui assim, ó. Realmente. Porque eu gosto de ver a reação dele, que ele é bem participativo, João, aqui, meu sobrinho. Tu viu, velho, o cara do corte de cana, João? O cara virou um profissional. Que, tudo bem, virar, cortar cabelo, você pode dizer assim, ó. É difícil, mas também não é uma super coisa difícil. Né? Mas ser a referência, ser um empresário, criar seus produtos como você criou, aí é que é a mudança de jogo. Né? Aí tu foi lá, começou a trabalhar lá, de lá tu migrou, ou quando tu tava nessa Estação J, que eu esqueci? Instituto J. Instituto J, tu já, depois de um tempo, voltou pra cá? Então, tu passou por outros locais lá? Não, lá trabalhando mesmo só lá, com o Jamilton, né, que é o Instituto J, é lá no centro de Campinas, pertinho do Terminal Central ali. E minha irmã ela já morava mais no bairro, né? Não era bem no centro ali. Então, é uma coisa maior, né? Então... Que eu não conheço Campinas. Esse Campinas Campinas é grande pra caramba. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Eu sei que é uma baita de uma cidade, mas eu não conheço Campinas. Então, aí o que acontece? Depois, eu trabalhei lá quase 2 anos. Foi nessa parada aí de trabalhando como vigilante e... Trabalhando como vigilante e como barbeiro, né? Então, aí quando eu já tinha a intenção de voltar para cá, o tempo foi se passando, né, durante esse período aí, e aí eu vim para cá. Eu já me achava, aí nessa época, a gente fala muito sobre o ego. Eu me achava o tal. Eu dizia, quando eu chegar lá, trabalhei aqui, quando eu falar que trabalhei no Instituto J, tal, fazia tudo, cabelo de homem e de mulher. Eu era o cabeleireiro que fazia de um tudo, né? Cortava cabelo. Sabe o pato? O pato voa, nada, mas ele não faz nada com perfeição. Ele é diferente da águia, né? Voa, enxerga bem. Né? Então... Ela tem suas habilidades então específicas, eu era o pato, né? E o ego lá em cima. Foi aí onde eu quebrei, né? Que eu vim pra cá, eu me deparei com a realidade. Eu não dominava marketing, eu não dominava gestão, né? Eu só sabia cortar, fazer o serviço, digamos assim, o mais pesado, que é cortar cabelo e escovar, como que é fazer cabelo de homem e de mulher. E cheguei, aluguei um ponto, pá. E era bom mesmo nisso, nesse tempo? Eu me achava bom. Porque, assim, só que a realidade muda, né? Entendo. E sem ter um bom marketing, sem ter uma boa gestão. E aí eu cheguei, montei, e depois eu vi que, não, digo, opa, tá faltando muita coisa aqui ainda. E aí as coisas não fluiu como eu achava que ia fluir aqui, né? Algo que foi que eu fiz. Fechei a primeira barbearia e voltei para São Paulo de novo, né? Voltei para São Paulo de novo. Aí voltei a trabalhar com o Jamilton de novo. Onde é que era a tua barbearia aqui em Serra? Essa primeira que eu fechei, que eu quebrei na época, como diga assim... É aqui perto da Cruz da Moça. Deixa eu ver, nós estamos... eu sei onde é a Cruz da Moça, sei. Pertinho ali. Agora, assim, como é que o cara quebra uma barbearia, meu irmão? Porque, tipo... A gente quer... não é a questão de quebrar, né? Eu achava que... tipo assim, não tava dando sustento pra você, né? Entendeu? Você reinvestir, você... Justamente. Chega, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Porque, assim, em São Paulo é uma coisa. Eu era o colaborador lá, né?
digamos assim, eu não arcava com aluguel, eu não, né? Essas coisas aí. Então eu cheguei, aí eu passei a ser o dono. Era uma barbearia bem simples, tal. E por ser assim, talvez foi que não alavancou as coisas, porque o mundo mudou. E O era, ser humano era mudou. que época isso? Porque realmente a barbearia aqui em Serra vieram mudar, sei lá, De uns tempos pra cá. de uns tem tempos pra muito. cá, que Não tem. realmente Não, era bem eu corto simples. cabelo, eu já cortei cabelo ali em Carlinhos, que tem, gosto muito de Carlinhos. Não é meu cabeleireiro mais, mas eu cortei cabelo com ele, ele fica do lado de uma farmácia, ali perto da Pracinha Lampião. Pracinha Lampião não, Manuel Pereira Lins. E Carlinhos, o salão dele é legal, bacana, só que não é esse style, né? Que os caras têm esse pirulito que fica rodando, você tem a imagem dos caras barbudos, você não tem produto. É um Não, cara era bem o das ano. antigas, entendeu? Tem ar-condicionado, tem Quando uma eu TV, vim mas pra cá, quando eu vim pra montar essa barbearia, foi no finalzinho de 2014 pra 2015. eu creio que ainda não tava naquele, mas Não tava no auge. não Só tava. que eu também, eu queria fazer tudo. Lembra que eu falei da analogia do pato? Eu queria fazer Isso. tudo. É Cabelo tipo de eu, homem, de mulher. é tipo eu aqui no meu escritório. Eu sou tipo assim, faz tudo. Mas Que é você ruim. sabia que no empreendedorismo tem coisa que a gente tem que delegar, Tem que delegar, justamente. né? Porque aí sobra mais tempo para você sentar na cadeira do dono e bolar estratégica, outras coisas. Isso alavanca demais o negócio. Faz total Se eu sentido. não tô no estratégico, ó, que eu, você tem o operacional, você tava no operacional, no tático e no, quer dizer, E você no não tava nem no estratégico. estratégico. Não, Que não tava tinha não. como você estar no Não tinha estratégico. condição. Você Eu tava nem no dominava operacional marketing. e de vez em quando você ia pro tático. O sobrevivente, né? E aí eu voltei. Voltei a trabalhar de novo, entrei na mesma empresa de segurança privada também, deixei as portas abertas, saí pela porta da frente, né? Então, todo mundo me acolheu de volta, né? E aí eu fui trabalhar, economizei, aí eu já comecei a estudar o marketing, fui fazer outros cursos mais avançados de colorimetria, que é para fazer platinado, luz, essas coisas todas, entendeu? Só que, aí quando eu me preparei um pouco mais, aí foi quando eu voltei de novo pra cá. Tu tinha essa visão de dizer assim, cara, eu cheguei ali cru, eu vou voltar, vou adquirir mais recursos e vou me preparar para voltar lá melhor. Foi assim mesmo. Tu pensou, cara, então é arretado Tem que mesmo. persistir, né? É. Mas eu ainda continuei errando, porque me faltava muita coisa. Faltava um mentor Nós temos que ter um mentor na nossa vida. Todos nós, no mundo dos negócios, a gente tem que ter um mentor, um treinador e um conselheiro, né? Porque aí o mentor, ele já passou por aquela fase e ele vai direcionar. Não faz isso, que vai dar errado, faz assim, tal. Ele já sabe. O caminho das pedras encurta muito a nossa jornada. Hoje eu viajo todo ano. Às vezes tem ano que eu faço 2 viagens por ano. Para buscar Conhecimento. ter o network com ele. Sempre o mentor principal é um, mas ele leva outras atrações, outros caras, né, para esses eventos. Agora, dia 30, eu vou para Recife. Eles vão estar ali no centro de convenções. Como é o nome do evento? O nome do evento o nome do evento Barbepro Nordeste. Aí vai ter a feira também. Certo. Lá a feira de cabeleireiro aqui do Pernambuco, no centro de convenções. Só que o nosso evento é um outro. Aí é 2 dias de workshop e tem o curso de gestão, que é só para donos de barbearia, que é para 30 barbeiros. No dia 1º é o curso de dono para dono, é um curso de gestão. A gente não aprende a cortar cabelo, não aprende, é só gestão específico para barbearia. Que aí tem o pop, tem as estratégicas próprias para barbearia, para o nosso nicho. Me desculpa aqui que eu sou meio burraldo. Tu falou 2 vezes já pop. O que é pop? Pop é procedimento operacional padrão. Tá vendo tu? Que aí... Não, então é o processo, né? Você estabeleceu o processo da sua empresa, né? Toda empresa ela deve ter um. Tipo assim, vamos supor, chega aqui eu sou atendido por você. Não, aí, eu compreendi. É que você eu não não sabia tá, essa sigla, né? Mas você explica tem pro que ter o pessoal, pop. que eu não sabia o que era pop. Eu não sabia, eu passei pop, processos, operacional mas quer dizer pop, padrão. Pronto, aí explica aqui, me explique direitinho mesmo, que é o pop. Entendeu? E aí, porque assim, o que acontece hoje? Os barbeiros, eles querem trabalhar só. Talvez ele não quer colocar um colaborador. Porque aí, eu vou competir, botar um competidor aqui dentro, não sei o que, tal. Só que aí esquece dessas estratégicas de ter um pop, porque assim, quando você tem um pop, o cara que foi atendido por mim, eu atendi ele de uma seguinte forma. Quando ele é atendido por um colaborador, é o mesmo atendimento, porque ele segue o pop.
Então, O beijinho na orelha. Hã? aí tem tudo. Tem a massagem facial, quando faz tem essas barba, paradas? né? Tem. Olha aí no Instagram aí, que você vai ver Eu alguns tinha vi, vídeos. eu vi teu Instagram, pô, mas eu não vi essa parada, não. Mas tem. Tem aquela tipo da Índia, aqueles. Você tem que botar aqueles estralos no pescoço. Os estralos eu que não tem na coloquei Índia, ainda, não. Já viu, João, aqueles estralos no Eu não sei pescoço? se eu vou falar aqui. Futuramente, eu vou trazer uma cadeira de hidromassagem lá, que aí o cara senta. Essas cadeiras que você... Que loucura. Que não é tão caro ela. Agrega um pouquinho mais valor num lugar. O cara A chegou minha família, estressado, minha vovó tinha, né, uma cadeira daquela. você senta E e... deu um problema. Ela doou, até consertou e depois doou. Mas é muito gostosa a cadeira daquela. Entendeu? Aí o procedimento é o mesmo. Isso é bom para a empresa quanto para o colaborador. Porque se o colaborador não seguir o POP, quando você chega lá, você diz, não vou ser atendido por esse colaborador X, não. Porque você às vezes não fala, mas no seu interior você pensa, né? Não, eu vou esperar o rapaz aqui, porque ele faz o procedimento, o que você realmente espera. Já o outro tá tendo mal atendido e tal. Então, automaticamente ele vai ficando esquecido na equipe. Já não fatura bem. Então, o POP é bom para os dois. Tu tem quantos colaboradores lá? Dois. Até porque a gente não pode... Isso, você e mais dois que faz o corte de cabelo, né? Mas Sim. tem outra pessoa na equipe, tipo, tem a recepção. Isso, são três... São três cortadores, no caso, né? A recepcionista ela não é fixa ainda, é freelance. Certo. Mas eu já estou implementando para ficar fixo, porque aí a gente já está com os cosméticos. Em breve aí eu já vou estar alugando, tendo a loja física, que é a Casa do Barbeiro, que é um produto em geral, não só minha marca, mas em geral, tesoura, tudo que você imaginar. Igual a nossa amiga Teocolo tem aí. Isso. Aí aí já vamos ter, vai aumentando aí o número de colaboradores. Daqui a pouco a gente vai Esse é falar o disso balde. aqui, ó. A gente vai falar disso aqui. Como é que o cara chegou do corte de cana pra isso aqui, ó. Produto dele, pra linha de produtos, né? Pra barbeiros. A gente vai ter muita coisa aí pra falar aí na Que frente. loucura. Produtos, tudo. Pronto, o pop. Porque você falou bonitinho demais. Falou bonitinho demais. O pessoal fala processor, né? Aí eu fiquei, pô, que danado é pop, bicho. Mas eu entendi, compreendi. E realmente é muito importante você estabelecer o processo, que seria o pop, né? Na sua empresa, porque padroniza o atendimento. Padroniza pronto, se você é prestador de serviço, como você é, mas se você entrega um papel, como eu entrego, né? Eu entrego um papel pro cara que ele vai utilizar. Então padroniza aquele... A gente tem isso aqui. O cara vai começar, eu já o explico, eu passo o treinamento todinho, de corte, de barba, de tudo. Eu faço o treinamento no cliente mesmo e depois entrego a ficha dele por escrito. Para não ter... sim, entendi. Não, então você tem... O processo lá eu compreendi. Ó, e compreendendo assim, vendo essa mudança, que você falou bem no começo aqui, que assim, você tinha uma visão que era só chegar e cortar, de que as coisas eram... Você não pensava... Você não, mas o mundo dos salões, o mundo de quem é barbeiro, pensando aqui até numa cidade pequena, não tinha a visão do que era... De que realmente era uma empresa. Ali é um lugar que eu vou e ganho meu dinheiro e vou embora. Né? Mas vendo agora o mundo dos barbeiros, você acha o que é que... Porque querendo ou não, barba tá na moda, bicho. Tá na moda, e eu tá fico frustrado porque eu não tenho barba, meu amigo. Eu não tenho. Meu sobrinho tem 15 anos ali, já ó. tem barba aí, já tem. 15 vai fazer 16, tem barba e eu não tenho. Mas querendo ou não, essa moda do barbeiro, essa moda da barba grande, ela deu uma levantada, né, no tratamento. Na autoestima. Né? Mas pra onde é que, assim, o seu ramo, você acha que o seu ramo tá seguindo pra que tipo de direção? É um cabelo, é o patinado, é esses... o corte dos cria. Tem o corte dos cria. Você fala assim, o meu, né? O seu segmento. O seu segmento mesmo. Que você não fez esse produto pensando em alguém? Por favor, essa garrafinha você d'água. fez esse produto pensando em alguém? Você fez. Sim. Você tem seu atendimento pensando em alguém? Para onde é que você acha que o ramo, onde o seu salão tá e para onde você acha que ele vai seguir? Não é o corte de cria. Já fui. Outra barbearia, porque assim, eu não cheguei e montei aquela estrutura que você conhece hoje. Certo. Quando eu cheguei, que eu não quebrei mais, digamos assim, que eu cheguei e fiquei, eu não coloquei naquele endereço. Eu estava em outro endereço. Certo. Né? Então, hoje,
como a gente mudou, fez toda essa mudança, o rumo, o nosso o padrão do corte de cabelo. O cliente que vai lá, ele vai pelo atendimento, sabe? Ele vai lá pelo corte de cabelo e a barba. É tanto que muita gente fala, por que você não coloca a sinuca? Por que você não coloca um frizz, um frigobar? O cliente ele vai lá para cortar o cabelo. Vamos supor, o cliente que paga bem no corte de cabelo, ele não tem tempo de ficar meia hora, 1 hora esperando. Né? Ele agenda, é tanto que a gente tem um sistema de agendamento, que o cliente vai lá, agendou, escolhe o profissional que ele quer ser atendido, tem tudo. Então, é um corte clássico, antigamente, na outra barbearia, eu fazia muito pigmentação, risquinho. Se eu te contar, hoje eu não faço mais isso. Não tem demanda. O cliente não pede. Agora, um corte de cabelo bem cortado, uma barba bem feita, isso, a agenda é cheia. Então, é um público que paga muito bem, sabe? Já tem outros públicos, existe, não só aqui em Serra Talhada, mas em todo o canto, em toda a região do Brasil que você imaginar. Tem o público que aí ele quer o risquinho, que quer a pigmentação, os cortes de crio, que nem você fala, que é o desenho, é um monte de coisa. Sabe? Existe os públicos. Mas não é o foco da sua, não, você até sabe fazer, não é. você não, consegue fazer, eu faço. mas não é o foco. Não, hoje não é o foco. É pegar o cliente que vem lá pelo o corte de cabelo. Ele está precisando cortar o cabelo, fazer a barba, que digamos assim, que nem você corta seu cabelo simples, ali só na tesoura, só máquina e tal. Eu faço uma loucura de vez em quando. De vez em quando, mas não é. Né? A gente olhando assim, você não... Cresceu, bicho. Cresceu meu cabelo. Porque o que você tá falando, como é bom. Você é muito bom, bicho. Porque assim, o que é que... Quem vende um produto, ele tem que suprir uma dor do seu cliente. Isso. A minha dor... Cortar cabelo, todo mundo quer cortar cabelo. Isso é uma coisa básica. Uhum. Mas qual é a dor, além da minha dor principal, que seria cortar o cabelo? É tempo. Por que eu não corto meu cabelo? Porque, bicho, eu vivo correndo, eu não tenho tempo. Então, entendeu? já no sistema que a gente tem, você clica lá, olhou, se tá vaga, agendou. Você chega lá, você não vai ficar em fila de espera. Não vou esperar. Porque o profissional tá lhe aguardando. Então, a gente foca muito nisso. Né? O atendimento, a gente zela muito no atendimento. Porque, assim, o atendimento, ele supera um corte mediano. Agora, um corte bom e um mau atendimento, não supera. Eu tenho um exemplo aqui, que eu não vou citar, que eu acho o cara muito bom profissional. Só que ele lambe demais, pô. Ele demora muito. O cara é muito bom. Né? O cara é muito bom, só que ele lambe, ele demora, ele deixa o Tem cabelo do muito, cara rapaz, perfeito. isso. Só que eu vou esperar 1 hora e meia. É. Quando o cara tá no meu cabelo, passa 40 minutos, pô. Não dá. É. O cara que corta meu cabelo, que é Robson, cabeleireiro aqui perto no caminho da minha casa lá. Ele é um cara bom e tal, e corta rápido. Certo? A única coisa que eu digo pra ele é que, bicho, eu tenho muita confiança. Eu boto um cara que não tem cabelo pra cortar meu cabelo. Então, a outra Mas performance... o que você faz é interessante, porque, tipo, a dor realmente é o tempo. Então, no nosso sistema lá, cada agendamento é 30 minutos. A gente tem 30 minutos para você chegar, receber você, colocar na cadeira e finalizar até a recepção. Mas é tudo, né? Não é 30 minutos, porque você, que nem você tá dizendo, você não tem... Não tem tempo, bicho. Entendeu? Não e só a eu, como a maioria das pessoas. O ser humano hoje é muito corrido, contabilizado. Então, a alta performance no corte de cabelo é você fazer um bom serviço numa boa quantidade de tempo. Cara, eu fico falando assim, ó, eu perguntei a ele se eu podia, só, como a pessoa tem cabeleireiro, a pessoa conhece uns ou outros, né? Lógico que a pessoa não vai criticar aqui ninguém. Não, a gente porque não esse não é a intenção. Não é o Pra foco, falar a verdade, a intenção é falar do seu processo, falar da sua empresa, falar dos produtos que a gente vai chegar Vamos aqui. chegar aí nesse ponto. A gente vai chegar aqui, mas para você estabelecer esse processo, você teve que ter um treinamento que você participou e a questão da dificuldade de você fazer o treinamento desse pessoal. Para fazer o treinamento desse pessoal, eu soube que você também já tem um treinamento que você faz não só para os seus colaboradores, mas você vende esse tipo de serviço, né? Faz consultoria, mentoria, cursos assim, antes de falar, como é que começou isso aí? Cara, desde São Paulo, quando eu comecei a fazer o meu primeiro curso, lá já era uma barbearia com escola. Então, olhando ali, eu percebi que o ensino, ele já é uma segunda fonte dentro da barbearia. E eu já tinha essa intenção de, se aqui o dono montou esse salão e coloca pessoas para trabalhar para ele,
paga comissão. Então, paga a comissão. Eu já vim nessa intenção de ter uma equipe, de ter uma equipe de colaboradores trabalhando para mim e eu também poder ensinar para as pessoas, né? Então, quando eu comecei a fazer o curso foi da vez que eu retornei para São Paulo de novo, para profissionalizar um pouco mais, juntar mais um pouco de caixa, né? Que foi depois que eu fechei a minha primeira barbearia, eu fiz um curso de colorimetria com um cara chamado Alejandro Valente, e aí ele batia muito nessa tecla para ensinar. E eu via ele ensinando online, de forma online, na casa dele, como a gente tá aqui, e eu digo, pô, eu quero isso para mim. Né? Então eu fui em busca de ser referência e buscar mais conhecimento para transmitir para as pessoas. Aí pronto, aí começou assim, você viu e achou... Me espelhei. Primeiro você achou interessante a aula e você viu daquilo ali outra fonte de renda. Outra fonte de renda dentro da barbearia, né? Não só do corte de cabelo. Né? Então, o que é que acontece? Um dos principal mentor meu, que é o seu Elias, também, o cara ensina vídeo online, e presencial também. E aí eu fui criando o processo, criando certos tipos de produto, né? Porque assim, não é só um curso de barbeiro, eu tenho vários cursos. Tem um curso só de química capilar, tem um curso de gestão, tem um curso só de corte, e a gente vai criando alguns produtos, né? Que loucura, bicho! Porque assim, eu falo assim porque a minha atividade também... Eu fiz uma faculdade, né? Que seria o seu curso, né? Que você passou lá em São Paulo. E depois de fazer essa faculdade, eu fui adquirindo outros cursos para adquirir novas habilidades Mais na frente, curso, né? Só que eu fui adquirindo curso. E eu disse, pô, eu aprendi, eu posso fazer, me especializar e também ensinar. Aí eu já produzi um material, que não é pouco, mas não fiz um curso. E quando eu vejo... Não criou o seu produto, digamos assim. Não criei meu produto. Não criou o seu produto, que seria um curso tanto presencial quanto online. Isso. Chegou um rapaz aqui chamado Felipe Santana, que o cara vendeu... Daqui de Serra, ó. Vendo um curso para milhas. O cara... cartão de crédito, milhas. Daqui de Serra. Esse cara, que legal, bacana. Ele já veio 2 vezes no podcast. Aí você tem um produto digital, você tem um produto físico. Você tem um produto educativo, que é presencial, e tem o digital. Sim. E outra coisa, isso... A gente não precisa falar valores, mas não, é bem rentável, está sendo bem trabalhado. Você tem um retorno bacana. Muito. O ROI é muito alto, se você for olhar assim, né? O ROI é o retorno, né? Um retorno sobre o investimento. Eu sei, mas o pessoal não sabe o que é ROI. ROI é retorno sobre o investimento, né? Se é positivo, se é negativo. Eu já venho, durante esses anos todos, eu venho fazendo vários testes. Porque os meus primeiros cursos foram online. Eu criei online e fui indo. E as pessoas pedindo um presencial. E aí eu fui observando a dor dos futuros profissionais que estão vindo aí, que vão se formando. Fui criando o curso presencial. Dos cursos presencial eu criei a academia de barbeiro, que é de um dia, que é para quem já é barbeiro, que quer se especializar, como você fala, nos cortinhos de cria, esses degradê, essas coisas todas. Então eu defino um dia tanto. Dia 11 a gente já está com a turma fechada para o curso dia 11, que é no próximo domingo. A gente tem 10 alunos aí para a gente... eu vou ministrar esse curso aqui, na minha barbearia, aqui em Serra Talhada. Vem 2 de Tabira, 1 de Afogado e sempre vem. A cidade vizinha sempre tem aluno. Né? O retorno é muito bom. Presencial até maior do que o uso online. Quem é barbeiro gosta muito de se profissionalizar. Eles pagam muito mais em um curso presencial do que um online. Pô, é um negócio que você tem que pegar, né, velho? Você tem que estar... Então, porque online, às vezes o cara compra o curso online, vai dormir e vai assistir. Então, por isso que eu digo assim, eu fui criando, testando. Criei cursos online, comecei a fazer lançamento. Lançamento é quando você coloca, né, vários tipos de pessoas, e aí a gente vai falar mais a fundo sobre o lançamento. Fiz lançamento online, enfim, e vai indo. Pois é, bicho. Pronto. A gente tá falando em curso online, mas antes, assim, tudo tem uma construção. Não sei o que é que vem primeiro, o ovo ou galinha, né, como o cara pergunta. Mas a questão é da marca. A marca, você, Rocha. Né? Lógico que você mandou o seu salão, salão Júnior Rocha aqui. Mas quando eu falo, é isso aqui, ó. Não, a Rocha, primeiro o meu nome lá era Júnior. Certo. Júnior Cabeleireiro. Então, por que eu mudei? Rocha, eu peguei juntando um sobrenome meu que quase ninguém
conhecia, que, né, o sobrenome meu, e tirar o meu nome Júnior. Porque Júnior não é nome, pô. Não, tirar Júnior o Júnior da barbearia. Mas me desculpa, Júnior não é nome. O cara fala Júnior. Mas então, veja só, da fachada. Mas qual é o teu nome mesmo? Tirar. Manuel Leandro da Manuel. Rocha Júnior. Júnior, entendeu? Tá vendo? Mas a questão veja só, se você tem falar principalmente barbearia, que é prestação de serviço. Como o meu nome estava lá, exposto lá, um nome lá por escrito, um nome bem feio, Júnior Cabeleireiro. Certo. Mas automaticamente os clientes que entraram lá, entraram procurando Júnior. Né? Júnior. Então, quando você quer escalar, você tem que tirar o seu nome da linha de frente. Até você mesmo, no caso eu, tem que sair da linha de frente. Então, eu tive que tirar o meu nome. Despersonificar, né? Porque aí o pessoal não chega procurando por Júnior. Ele vai lá na barbearia Rocha pela estrutura, pelo ambiente, para cortar o cabelo. E ele, às vezes, nem sabe que sou eu o proprietário dali. Às vezes, nem lá eu tô também. Ele chega, é atendido, beleza. Aí a marca foi através disso, mas pensar em criar... agora já entendi. Você já pensou em despersonificar sua marca. E aí os cursos vieram primeiro que os produtos ou os produtos? Primeiro os cursos. Os primeiros cursos vieram primeiro. Mas já era curso Rocha? Não, o curso não tem nada com Rocha. Não tem nada com Rocha? Não, é Academia de Barbeiro. Isso, você vai fazer agora domingo, né? Academia de Barbeiro é um curso que ele existe sempre. Quando o aluno ele entra em contato comigo a fim de se profissionalizar, perguntar de curso, eu explico. Né? Tem o método business, que é curso de gestão. Tem a Academia de Barbeiro, que é o curso prático, que é de 1 dia. Aí vem o Barbe Academy, que é o curso de 3 meses, né? Que aí o curso de 3 meses, que ele é para iniciante mesmo do zero. E aí vem indo, tem os outros cursos online. Que aí eu nem, quando o aluno vem, eu estou focando muito mais no presencial. Converte melhor. Converte melhor. Mas assim, para escalar realmente seria o online, né? Mas o online, tipo, como hoje a gente está alcançando aí uma grande audiência, aí vem outra coisa. Eu sempre faço, sabe aquele gatilho da reciprocidade? Sim. Toda semana eu vou ali nos stories, eu entrego um conteúdo. Na verdade, todo dia eu entrego. Isso. É uma live por semana e stories em média 20 por dia. E eu ensino ali. Mas lá na frente eu coloco o link dos online, entendeu? Isso no orgânico, sem fazer tráfego pago, sem fazer... Já fiz lançamentos online. Só que quando eu foco no online, eu foco no online. Eu não estou ali no online porque existe tempo e dinheiro também, porque para rodar o tráfego, né? Trabalhar ali muito, bater na tecla o dia, o horário, fazer as lives, entregar o lançamento. A taxa de conversão de um lançamento é em média de 2 a 3%. O meu lead custa R$5. Apesar que não existe lead caro. O lead caro é aquele que não compra. Mas eu foco mais no, digamos assim, no presencial e na audiência que a gente está construindo, eu coloco no orgânico. Aí automaticamente gera venda no orgânico. Gera venda. E esse trabalho de rede social, quando é que começou assim? Porque, lógico, começou o salão, talvez você postava uma foto ou outra, mas pouca. Talvez você não dava importância para aquilo, né? Não dava. Quando foi que começou assim tu disse, cara, isso aqui é uma coisa bacana de eu trabalhar a visão, o brand da minha empresa. Eu nem ligava muito pro Instagram, eu era mais do Facebook. Como eu digo a você, eu não tinha estudado marketing, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha que estudar o marketing, que eu fiz um curso com o Enio Carvalho, e aí foi onde eu entendi a importância da rede social. E aí eu comecei a bater forte na rede social. E o meu mentor de tráfego pago, que é o Pedro Sobral, ele disse, você só vai aprender uma coisa fazendo. Foi onde eu foquei muito nos lançamentos online. E aí eu fui batendo muito forte. Não fazia vídeo direito, tá? Apesar que eu ainda sou um aprendiz, né? Eu estou aí ainda aprendendo cada vez mais. Mas os clientes mandavam alguma mensagem, eu já respondia em vídeo, isso praticando, né? E aí eu fui fazendo lançamento online. Comecei lançamento com um aluno assistindo a live e eu fazendo, e foi aumentando, foi gerando. O primeiro lançamento com uma pessoa, se a taxa de conversão é 2%, se tinha uma pessoa olhando, quem comprou? Ninguém, né? Né? E aí foi indo.
Já pensou Mas se eu fez, tivesse mas fez. desistido? Mas fez, né? O ser humano, ele não falha, ele desiste. Ó, essa daí eu não sabia, não. Porque se eu tinha desistido, né? Já pensou que eu tivesse desistido? É uma palavra bonita Não essa é? daí. Mas o ser humano Não falha, ele desiste, desiste. né? Pô, que legal. Ó, aí pronto, a rede social começou a entrar. Começou aí, depois que eu comecei a estudar com o Wendel Carvalho, e aí eu bati forte. Bati forte mesmo. E aí já vem Não vem muito tempo não que eu venho no Instagram, assim, firme. Trabalhando Digamos, muito. firme, né? Muito tempo quanto? Porque assim, querendo ou não, eu foquei no Instagram do meu escritório tem 1 ano e 2 meses. Ele cresceu bem. Ele cresceu bem. Mas ele não tá do tamanho do seu, não. Pronto, então, eu venho há... Não tem 3 anos. Não tem 3 anos. Ele tem um pouquinho mais que trabalha, né? Mas Eu postava uma fotozinha, pá, trabalhei muito para crescer a audiência minha, eu foquei no interesse de barbeiro, trouxe bastante pessoas através de tráfego, né, para ensinar ali, levando minha mensagem, e depois, hoje, Mas isso tá tu crescendo orgânico. foi auxiliado ou foi uma coisa que tu já pensou em fazer? Tu foi auxiliado? Não, com o meu mentor, o Endo Carvalho. Isso, justamente onde chega a parte da importância que você falou bem no começo, Tem que ter um assim, mentor. a gente tem o ego, que também você citou, que foi na parte travou que muito. não, eu sei fazer, não, eu desenrolo, aqui é comigo. Mas, eu digo até pro pessoal que eu faço projetos, aí o pessoal diz, manda um modelo pra mim, manda uma fachada que você gostou, que eu posso botar aí na sua... Espelhar ali e eu tal. posso me espelhar. Só, meu amigo, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, pô. Eu vou pegar ali, não é que eu vou copiar identicamente, 100%. mas eu vou pegar uma inspiração, Não, pô. tem que pegar ali, se basear ali, Até entendeu? porque quem é de salão, eu me lembro que o cara chegava com a revista. Era, antigamente não eu é corto, revista. eu Hoje, quero meu corte assim, ó. E aí tem gente que pergunta, não tem revista não? Não, hoje aí tá na internet, você pesquisa aqui. Revista é fogo, né? Mas tu não tem Revista nem revista lá, pô? Não Nem tem. de carro. Nem de carro. Lá tem, se o cliente quiser, tem muito livro lá pro cara ler Olha e trazer. Pô, Um livro por tá mês. vendo aí, João, bicho? O cara do corte de cana. Que o cara fala assim, né? Pô, o corte de cana. Porque tem gente que se joga lá pra baixo. Pô, não, eu tô aqui no corte de cana. Que meu avô cortou cana. Meu avô, que o pessoal deve conhecer aqui em Sertara, que é João Martins, cara do cartório. Ele cortou cana quando ele era... Talvez da idade, quando você foi, 18, 20, 25 anos, ele cortou cana lá no Paraná. E o meu avô morreu tabelião de cartório, pô. Veja só. O cara morreu numa condição, pelo menos, de trabalho, pô, O muito momento melhor. ali que você tá não lhe define, né? Não lhe define, bicho. Não lhe define. Agora, precisa também ter um objetivo definido, né? Você não vai acordar amanhã e dizer assim, eu tô com, digamos assim, uma audiência aí me acompanhando. Consumindo o quê? Consumindo o quê? Mas assim, o povo tá muito fútil também, viu? É porque tem gente que vai lhe assistir porque gosta de ver o seu trabalho. Porque eu nunca vi também uma coisa para atrair tantos olhares que o povo não gosta de trabalhar, mas gosta de ver o povo trabalhar. Gosta de ver. Você vê o cara batendo, o cara limpando arma, que o cara pega aqueles objetos, acho que ele já bota, planta ali para depois limpar, né? Mas é tão satisfatório você ver um cara fazendo um trabalho manual, que seria cortar um cabelo, seria talhar uma madeira, limpar um objeto sujo. Isso dá muita audiência, velho. Isso o pessoal fixa e gosta de olhar. Mas, além de ter os profissionais, tem muitas pessoas que gostam de ver o seu trabalho. Porque às vezes, quando tu tá cortando, tu mostra o corte de cabelo do cara. O antes, o depois. Mas não faz uma live na hora, não? Eu faço no Instagram eu faço uma live por semana. Mas de corte de cabelo? Varia. Eu faço live de corte, faço de gestão. O que a gente tá fazendo aqui, contando essa trajetória. Isso. Porque, assim, as pessoas, elas se comunicam muito com o que você é, digamos assim, com a sua história de vida. Não, a sua é muito bacana. Então, quando Jesus andou na Terra, ele era um contador de história. Ele vinha por parábolas. Porque ele vinha contando. E as pessoas param para ouvir. Né? As pessoas param. Só que existe algo que a gente tem que ser. Que existe na internet muitas pessoas se modelando. Pega aqui o modelo, sem ser. Pega o seu modelo de negócio tal e começa a falar. As pessoas também identificam que ali não é de verdade. É uma fraude, né? Não é de verdade. Então quando você entrega ali que você é uma pessoa de verdade, as pessoas, elas param para lhe assistir, para lhe ouvir.
né? Então, eles observam isso. Cara, eu gostei de você. Achei bacana. Eu que tu veio aqui pra entrevista uma vez. Eu tava bem corrido, eu cheguei aqui. Foi na correria. Tava numa correria. Eu disse, mesmo, a primeira tá bacana, mas conversar é bacana. Eu conhecer a sua história é muito, muito legal. E assim, a sabedoria de você entender que realmente ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, todo por isso que precisa de vem ajuda. a gente buscar construir uma equipe, uma equipe de colaboradores que possam, sozinho a gente anda rápido, mas acompanhado vai mais longe, Vai né? mais longe. Certeza. E quando você falou também de Jesus aí, eu só me lembrei de Lai Ribeiro, que ele falou exatamente o que você falou, só que ele chegou e complementou dizendo assim, ó, Jesus falava através de parábolas, porque como é que um ser divino ia contar como é que era o sol para pessoas da terra, né? Do céu para pessoas da isso. terra. Como é que... Não tem como você dizer, o céu é assim, não tem. Não Só tem através de parábolas. Isso. Né? Não dizia, por lá você vai ter um rio de leite atrás. Não, não tem um rio de leite, mas né? Talvez seja uma coisa Tem bacana. o storytelling. A gente não tem coisa que o que mais vende é sobre o storytelling. Você conta ali a sequência ali. Isso, a sequência do story. Você começa. O storytelling é muito interessante o trabalho, porque só você praticando. Só praticando. Só praticando. Mas tem vezes, bicho, cara, eu fiz. Essa semana eu fiz uma quantidade boa de publicação, assim, no meu stories. Só que tem vezes que você não quer, velho. Tem dia que você, pô, bicho, eu não tô afim de postar nada. Não, tem dia que é cruel. Não é? Tem dia que é cruel. E você é meio que escravo da plataforma, porque, tipo, se você não faz, seu engajamento cai. Cai. Tem dia que tem que fazer. Pra mim, eu já defini que é um trabalho, é um segundo trabalho, é a construção dessa audiência. Né? Eu tenho postado no YouTube, entre short e os vídeos, até mês de junho. Postado já. Tu já tem, pô, legal. Entendeu? Aí, tá vendo aí, João? Ô, João, me ajuda aí, João. Me ajuda aí, João. O que é isso? Porque realmente, bicho, YouTube dá trabalho. YouTube é uma plataforma difícil da poxa, meu irmão. É uma rede social, o YouTube, ela é a mais difícil de todas as redes sociais. Agora, ela é a que dá o melhor resultado. Porque YouTube, realmente, a audiência do YouTube é uma audiência... Ele vai atrás de você. Não é as pessoas que vai... Tirando os shorts, né? Que pisca lá na sua frente, mas para você assistir um vídeo do YouTube, você tem que ter uma ação. Eu tenho que clicar naquele. Ou se eu pesquisar, ou eu tenho que ver e clicar. Agora o Instagram não, você roda o feed. Vai passando. E shorts, que eu sou mais viciado no shorts do YouTube que qualquer outra rede social, que eu acho que ela já me leu direitinho, já vai parando pra você. Já manda o que eu gosto. Aí... aqueles pequenos, motivação. Pronto, Lai Ribeiro mesmo, que eu já li o livro dele, né? O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. E aí aparece muito. Empreendedorismo, o Wendel Carvalho também. Doutor Lai Ribeiro, você falou da águia. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, meu pessoal, que é a história da águia. Eu fiz 2 vezes esse vídeo, porque uma vez o Instagram tirou o áudio, do meu vídeo, porque não nada a ver do cara. Era um temazinho. Não era uma música de, sei lá, Ludovico Einaudi. Era um tema normal. Aí silenciaram. Aí eu tirei, tratei, botei outro áudio e fiz, porque eu acho interessante a sabedoria dele. Falando em sabedoria, eu quero saber como é que tu chegou nisso aqui, bicho. Eu tô curioso. Tu vê que eu vi pegando direto, né? A tua marca de cosméticos Rocha Cosméticos. Como é que tu disse, bicho, agora eu quero montar uma marca pra mim, que só curso, só cortar cabelo não tá dando, e eu tô vendo que eu tenho que ter o meu produto. Então, o produto, ele é na necessidade, né? Como eu tava falando, criei os cursos na necessidade dos alunos, as pessoas sempre querem aprender algo. Sempre vai ter alguém querendo aprender. E um conhecimento, ele só tem um maior valor quando ele é transmitido de um cérebro para outro. Né? Os produtos surgiu, eu não tinha essa... Você sabe, tudo foi criado através de uma ideia, né? Você tá ali, tá buscando criar novas fontes de renda dentro do seu próprio nicho. Porque assim, o custo é muito operacional, digamos assim, você tem uma barbearia. Aí você vai e cria um pet shop. Aí depois cria um restaurante. Os custos da operação ficam muito caros. Então, buscar focar em algo que ali você cria um ecossistema dentro do seu próprio nicho. Os cursos de barbeiro, e assim vai indo. E eu fui sempre na minha ali buscar uma nova ideia para uma nova fonte de renda. Né? Como a gente vinha falando em lançamento, que eu fazia lançamento online,
né? Digo, pô, eu tenho que lançar algo presencial, já que eu estou focando muito, tendo um ROI maior nos cursos presencial, eu tenho que ter algo para eu lançar no presencial. Coisa física, É, palpável, né? né? Então, Isso. eu criei o Sertão Barbie, que é um outro produto meu, que é um curso de gestão. E você sabe que em todo evento, você já frequentou aí, um workshop, algo, sempre tem uma pós-venda. Sempre tem que ter uma pós-venda. Ele tá sempre ancorado. É um produto para Ancorado no uma outro. Porque boca de funil, né? é a boca de funil e o CAC é zero na venda desse produto, num lançamento, num evento. Então, como o Sertão Barbie, eu fiz aí no dia 10 de março, aconteceu. Fiz em Salgueiro, fiz em Afogados. E eu vou levar isso para outras cidades vizinhas e estados. Eu vou levar o produto também para fazer a pós-venda. E não só o produto, como eu estou criando, já tem o nome, falta registrar essas coisas todas. Falta também a questão do ponto da loja física, que é a loja de cosmética em geral, para atender toda a demanda do barbeiro. Uma tesoura, um pente, uma navalha, uma máquina de corte. Então eu lancei o Sertão Barbie. Eu conversei com o cara para ele me ajudar na venda. Ele tem uma distribuição de cosmético aí. Só que aí eu acho que ele não achou tão viável de vender. Eu digo, ó, você vende meu curso por onde você passar e você monta o seu stand. Né? Uma parceria. Só que o cara não quis. Eu não sei o porquê. Eu também já tinha cantado ele pra gente fazer um evento lá na cidade dele, que não é aqui em Serra. Ele também não quis. Aí eu digo, eu vou lançar o meu. Eu lanço o meu e eu mesmo faço. O meu curso eu mesmo vendo, que eu faço no tráfego pago. Eu gerencio, eu mesmo sou gestor de tráfego, eu mesmo faço tudo. Né? Eu digo, eu vou lançar o meu próprio produto. E achei muito pouco e eu vou lançar agora uma loja com tudo que o barbeiro precise. Pra não ficar refém. Tu E tá aí com eu isso, mas tu lance... vai lançar máquina, tesoura, vai Não, lançar... não minha marca. Eu sei, Eu não. vou, pego, já tem uma distribuição de São Paulo. É tanto que já chegou o primeiro lote, tá lá na barbearia. Eu tô estocando lá, porque eu tenho um espaço. E, porque assim, o barbeiro não vai comprar pro cliente final. Você vai na minha barbearia, você compra um balme. Ele ali que tem barba. Né? Pô, que humilhação! Então, isso aqui é mais focado no cliente final. Isso é mais focado no cliente final. Né? E já os outros acessórios é pro barbeiro. Profissional. Né? Então a gente tem que atender todo mundo. Esses todos são pro cliente final, esses daqui. E eu tô trazendo outras marcas pro barbeiro usar na bancada deles. Mas o barbeiro com Coisas isso aqui mais profissionais, né? não, mais assim, porque o barbeiro aí tá seco. O barbeiro aí é só pra Isso aqui é bom de botar no cabelo. o barbeiro digamos assim, para ele revender esse produto, fica muito caro para o cliente dele. Que esse produto ele custa aqui R$ 35. Então, para ele ter algum lucro, ele vai ter que vender acima de 40, 45. Então, fica muito caro, digamos, para a nossa região aqui no Nordeste. Mas eu estou trazendo outras marcas que eu consigo vender, distribuir mais em conta, né, para ele revender. Porque assim, é para todo mundo ganhar. E que para todo mundo ganhar, ninguém precisa perder. Mas a qualidade... Aqui ele vai comprar para usar na barbearia dele, digamos assim. Eu vou distribuir. Certo. Em geral, o Jamilton, que é do Instituto Xota lá de Campinas, já vai revender o meu produto. Lembra da gratidão? Eu sou grato a ele porque ele me ajudou lá no passado. Justamente. Agora, lá em São Paulo é outro preço, ele já vai vender a 55. Aí lá já compensa. Então eu não estou olhando só para a Serra Talhada. Né? E tô também, que é tanto que eu estou trazendo outras marcas para que eu possa atender o cara lá do Mutirão, da Coab. Tá entendendo? Entendo. Talvez futuramente eu não consiga permanecer atendendo esse público. Mas por enquanto eu estou no primeiro degrau. Né, e a gente não vai subir passando logo pro 10º degrau. Não, um de cada vez. Devagarzinho. Né? João, segura aí. Tá gravado, né? Eu passei no banheiro. Ixi, tô apertado. Vai no banheiro. É a vantagem. Teve uma vez que eu gravei ao vivo aqui, minha menina, aqui eu tava apertado. Você é no banheiro também, velho? Não, aqui tá tranquilo. Deixa eu ver quantas pessoas tá acompanhando aqui ao vivo. Ixi, tem pouca gente demais. Cleide Siqueira. Bastante gente acompanhando, vendo muito conteúdo, viu? Deixa eu ver aqui. Freire. Não sei, o som tá bom. Tá
bom, é trancado, fechado aqui, só não vai estar ruim, não. Tá, viu? Digo, Máquina, eu tenho muito interesse se for para produto para minha barba. Qual é o que o senhor me recomenda mesmo? Eu digo mais para a barba do que para o meu cabelo. Esse é bom, pega aí, filho. Fecha a mão. Passaria. Isso aqui eu faço assim, É passa balde, aqui. isso é o balde. Esse daqui é para... Pra hidratar. E aqui é o óleo, depois do balde. E esse daqui é para... É o óleo. Você passa primeiro o balde, depois o óleo. Vende pelo Instagram? Vende pelo Instagram, pelo WhatsApp, faz a entrega, no delivery. Estamos no delivery até. Ah, aí também, poderia botar. Porra, vende delivery, Instagram, tudo. WhatsApp, entrega. Depois eu vou fazer o tráfego pago quando eu montar a loja física, né? Pra rodar num alcance aí de Serra Talhada, enfim. Então, Geral. Isso daí pra mim, viu? Porque eu mais quero Tem a isso. pronta entrega. Não, eu trouxe só a amostra, tá? A espumada secou, eu digo, eu vou levar a pomada. Mas eu já tenho umas barbearias revendendo no Já? consignado. Investimento zero Uhum, e risco zero também. Se não vender, eu retiro. uhum. Bom, Tem, depois tem. eu vou entrar em contato com o Instagram pra poder comprar. Porque Pode realmente procurar. o cara liga mais pra barba do que o cabelo. às É, vezes. a barba ela cresce mais, o cabelo é menos. Tem mais cuidado com a barba, eu tô em busca também de uns produtos melhores pra fazer minha barba, pra ela poder crescer melhor também. Eu sou novo, às vezes deixa uma barba muito grande, envelhece demais. a cara do Envelhece, cara. envelhece. Mas A barba, mas hoje em dia todo mundo, se você acostumar com a barba, você não quer ficar sem. é muito bom. Ó, é gravado aqui, mas aqui tá ao vivo, viu? Aí, ali tá ao vivo, só tem Não dois tá só. ao vivo, pausa técnica. Pausa. Nós estamos voltando. Hein, João? Deixa eu pegar só outra alegria daqui. Vai, arrocha aí. Agora pelo menos eu tenho mais espaço pra ela. Tem, boa. Tá gostando, meu irmão? Gostou? Bom demais. Olha, Muito bom. Isso aqui, bicho, como tu faz curso, essas paradas, velho. Isso aqui é um ambiente bem bacana pra tu receber barbeiro. Pra tu receber, porque assim, esse primeiro episódio, a gente vê, eu gravo, mas é bom. Tu tá aqui, meu. Tu tá na minha posição, entendeu? Tu receber as pessoas. Sim, não, com certeza, eu tô entendendo. Tu receber as pessoas. Trazer os. Isso, pra tu. Futuramente vai fazer Aquela parada. a gravação Porque, aqui. assim, querendo como você trabalha já na sua imagem, e já trabalha muito bem, vai fazer toda a diferença mesmo, assim. Porque já dá mais autoridade. Apesar de você já ser um professor, né? Já dá mais autoridade. Não, com certeza, né? O cara quer, digamos assim, uma consultoria ali, 1 hora ali pra... E ali pega o conteúdo pra ele. Ou fazer um bate-rebate junto com ele aí pra... Isso aqui é um ambiente para você tratar do seu... É, Tratar de assunto de barbeiro. Isso. O que você faz lá online, na sua barbearia, você faz aqui. Só que com um ambiente mais tratado, com tempo, você vai trazer um cara que você admira, um seu mentor, qualquer outra pessoa, bicho. Isso. Tem uma série de... Que você tem uma audiência. Então, se você tem audiência, Temos. tem uma demanda para isso, então o pessoal gosta de ver tem essa parada. a demanda. Falar em audiência, aí a pergunta que eu queria fazer é essas fórmulas aqui. Como é que tu entrou nelas? Tu comprou um produto que tu gostava? já tinha, e tu comprou já tinha, já comprou a os fórmula, produtos. né? Não, eu tinha os produtos que eu já usava de um dos principais mentor meu, que eu não só tenho um, né? E ele tem a marca dele. E o produto dele é muito bom. Muito bom. Ele experimentou aí. E aí a gente manda para a indústria, né? Uma referência, como você diz, né? Como se fosse uma uma farmácia amostra, de rotulação. eu digo, ó, eu uma quero um amostra, né? produto Similar. baseado, similar a isso aqui, né? E aí a indústria vai desenvolver, né? A Usine Cosméticos, lá de Minas Gerais também, que o meu mentor é de lá também. Hoje ele já não está mais lá, ele está em Alphaville, São Paulo, mas é de lá. E aí desenvolveu. Ele desenvolve o que você imaginar. Agora está chegando, não está vindo shampoo, porque veio muito nesse segundo e terceiro lote. E está vindo shave, que é para barbeiro, porque como o barbeiro compra muito shave para fazer barba, né, na barbearia O dele. que é um shave? Shave é o novo gel de barbear, fazer barba. A gente não usa espuma, aquela coisa toda, mas Não? Poxa, É eu pensei que era, velho. Aí tá. Agora eu não quero mais ter barba, não. Não vou ficar parecendo Papai Noel, não.
Não, pra fazer a barba, aquela espuma branca. Aquela paradinha que não, passava. Não usa mais não, um shave. Ele é um gel Pois aquilo mentolado. ali era o ele é meu barba. sonho, você acredita? Fazer aquilo lá. É porque meu pai tem barba, né? Meu pai tem barba. E ele tinha aquele que é com, sei lá, com pelo de animal, né? Um espanadorzinho. Um espanadorzinho que tem um... Né? Não se usa Eu mais olhava isso aí. aquilo ali e eu achava aquilo muito bacana. Se um dia eu vou usar uma parada daquela. Eu tenho 37 anos e ainda não usei uma parada daquela. Você tá dizendo que acabou, pô. Então, pô. Eu acho. Não, Ruim um acabou sonho. assim. Na nossa loja a gente não usa mais e a maioria da galera Tá que no outro nível. já, né? Mas com certeza tem barbeiro que usa sim. Ó, a espuma. A Eu espuma. também lembro do episódio. Agora já é besteira aqui, viu? Isso aqui já é besteira, que é um momento aqui, happy hour, que a gente fala uma besteira. Eu me lembro aqui do Chaves. Lembra do Chaves naquele episódio TV? que... Chaves, ele foi barbeiro, que seu Madruga trabalhou na barbearia. O cara botou a espuma de barbear na cabeça. Nunca assistindo. Eu não cheguei a ver. Já assisti Chaves já, mas muito pouco. Pois eu queria usar uma espuma daquela. Mas... Eu acho que a nossa infância foi um pouco diferente. Foi, né? pô. Tu foi, Lá na roça, lá no tu foi na roça. Naquele tempo nem televisão. Mas tinha, tu a tem gente quantos ia anos? assistir. 35. Eu tenho 37. A gente é quase... Não, é perto. Só usa o ambiente onde não viveu, né? Mas SBT passava lá. Mas talvez é porque você tava trabalhando, né? Cara, não, tinha. Quando ainda molecão, chegou a energia lá, mas depois chegou TV, a gente ia assistir a novela na casa do vizinho, que já tinha Isso. TV, né? Sabe aquele Bernardo Vieira... tempo? O Bernardo Vieira tinha TVzinha na praça. Na no praça, domingo. isso, Domingão meu pai ia pra igreja e a gente vinha pra poder assistir o filme ali. Na Na praça. Não tem TV não, entendeu? Era, justamente. Você tá falando a verdade mesmo, porque eu andei em muito distrito aqui em Serra Talhada, e quando eu ia pra lá, em São João do Barro Vermelho, eu ia direto, e tinha uma TV na praça, velho. Antigamente era na praça, Você chegava lá na praça, a galera... Oxe, Tá assistindo. fazia a festa lá. Cara, você já parou pra pensar isso aí, João? Entendeu? Hã? Antigamente. Se a gente fala Mas, hoje João, isso, era. talvez pra quem tá vendo hoje, É. acho que não, mas Na praça, a infância pô. foi a porra da... difícil. Não, um coretozão lá, que não era nem um coreto, era um lugar que talvez seria uma estátua. A Um estátua, busto, o busto do cara, tá o busto do cara aqui, Só e aqui, onde seria a a barriga TV. dele, a TV. E tinha o cara pra fechar, desligar depois. Tinha o cara pra fechar e desligar, E não dava pra jogar videogame. Se o cara chegasse lá com o Nintendo, liga aí meu Nintendo aí. Aí o cara, Você acredita? sai aí, menino. Isso aí estraga a TV, que o povo dizia que videogame estragava a televisão. tá E ligado? ficar ligado direto. Mas bicho, muita Essa coisa era. bacana. Mas é o tempo nosso, né? Na verdade. Não tem como a gente. Os nossos pais, digamos, o meu pai, ele me deu o que ele recebeu do pai dele. Né? E isso talvez priva todo mundo. Na verdade, o que vem da infância, tem muita gente que vive preso nas crenças limitantes lá do passado, sabia? Eu prego muito isso. Que Napoleão Hill, você leu Napoleão Hill já também, não é? Oxe, Então você tá falando que bastante livro frase dele. crença limitante cede em Napoleão Hill, quem pensa Quem enriquece. pensa enriquece. É muito livro. Muito. Esse, Muito pronto, livro, foi o né, primeiro Napoleão? livro dele, né? Isso. Atitude Mental Positiva. Eu li os dois, o Legado, Quem Pensa Enriquece, o Legado, e tem o outro, o Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo eu tenho, Mais Esperto que o Diabo é muito bom também. Né? Então, as crenças limitantes hoje tem muita gente que carrega até hoje. Eu observo, quando a gente fala disso, a pessoa ignora. Mas eu também tinha isso, e isso foi uma das maiores privações minhas. Sabe? As crenças do passado, que no mundo hoje, que eu falei, o mundo mudou. No mundo hoje já é obsoleta, né? Isso, justamente. Quem vendia pneu pra trem, hoje tá quebrado, né? Mudou. Daqui a pouco quem vende até combustível aí no posto de gasolina, daqui uns dias talvez não vai ganhar mais dinheiro, né? Tem os carros, né? Hoje, elétrico, Daqui a moto, pouco tudo. ninguém vai nem híbrido. utilizar, mas não sei, Não né? sabe, né? Não sei, mas eu imagino. Olha, vê só, cara, eu acho, você falou, eu tava com um negócio aqui na minha cabeça que eu ia te perguntar, mas eu creio que tu acabou de falar, que é justamente isso de como você vê essa sua trajetória de lá, de Bernardo Vieira, até onde você já se encontrou, porque assim, é bom quando você pergunta aqui no final que o pessoal viu no começo e agora tá vindo depois de todas, não toda a sua história, mas uma pincelada da sua história até aqui, uma né? mesclada. E você falou agora em crença limitante, que são muitas coisas que você pode pensar que
isso lhe joga para trás, que você não pode, você não consegue. É também aquela visão do dinheiro que o pessoal tem. Né? Que Aquela dinheiro é dinheiro não errado. presta, dinheiro é raiz de todos os males, um monte de frase aí que fala sobre Mas o também dinheiro. outra pergunta que eu tinha era, tu tem família? Tu tem esposa? Filho. Tu tem Não, filhos? não tenho filho, não tenho esposa, Não tem solteiro. esposa? Você é um cara muito mala, viu, meu irmão? Esperto. Hã? E é uma raridade, porque, ó, quem não. É muito difícil você adquirir. Eu não sei também a sua condição financeira, mas eu creio que você é um cara que tá em crescimento, em franco crescimento. E eu torço por você mesmo que você vai ter um franco crescimento. Sim, obrigado. Mas é muito difícil você adquirir você ter uma força mental, né, pra você ter um Digamos, segmento. construir tudo isso só, né, digamos só. assim. É muito difícil, cara, porque eu já fui solteiro e eu tenho 3 filhos, já tô no segundo casamento, e esse tá dando certo. Ai, graças a Deus. Tá dando certo, mas... Não, ajuda muito. É uma companhia, isso aí é indispensável, ajuda. Só que tem que ser a pessoa certa. Porque tanto tem aquela que ajuda como a que puxa pra trás. Você fica um pouquinho com as que puxou pra trás e você fica com a certa depois. Depois. Não, mas assim. Você tá só com a que você estão puxando pra trás um sabe, pouquinho. Quando você. Lembra que a gente falou do objetivo definido? Quando você não tem isso definido, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Às vezes a gente é levado por várias distrações, muitas pessoas, entendeu? E aí, quando a gente olha, sabe, lembra que a gente falou sobre seguir a manada Isso. e aquela coisa toda. E isso, quando você vai olhar, às vezes não dá nem mais para você retornar. Tá? É. Tem que estar muito atento a isso. Mas assim, uma das vantagens que você tem é que você é homem. Né? E é uma vantagem você ter 35 anos, ser homem e ainda poder pensar no seu negócio. Porque você pode ter filho, você pode ter família daqui pra frente, mas pode parecer até meio machista, né? Mas se você fosse uma mulher com 35 anos, Já é era- difícil você começar a sua vida, você construir uma família com 35 anos sendo uma mulher. É Você um não- pouco mais não, difícil, isso, entendeu? isso. Não, é por isso que eu tô falando, assim, a gente, sobre a pessoa. Porque, assim, num momento desse, a gente não vai se envolver com qualquer tipo de pessoa. Porque, às vezes, entendeu? Do mesmo jeito que ajuda, também pode ser que atrapalhe, né? Como a gente fala muito, em mudança de crença. Você pegar uma pessoa doente emocionalmente, falando assim, não tem coisa pior. Sabe uma relação tóxica que você... Cara, Não. entendeu? Só atrás. É complicado. Joga tudo Complicado. a perder. As pessoas hoje vivem muito ansioso. A ansiedade é um excesso de futuro, né? Como você Isso. mesmo segue lá Ribeiro, ele fala muito sobre isso. Isso. Entendeu? Então você tem que viver o aqui e agora, igual o Lá Ribeiro mesmo fala. E as pessoas vêm muito ansiosas, aquela coisa que é tudo da noite pro dia. Pronto, tem muita gente que às vezes se frustra, as pessoas desistem, elas não falham, elas desistem. Porque quer o resultado da noite pro dia. E a gente tá falando aqui de uma trajetória como barbeiro de 11 anos. Eu até preguei no meu Instagram esses dias atrás que começou a brotar algumas folhas agora. Durante esses 11 anos, eu tava vendo aquela analogia do bambu chinês, crescendo para Isso. baixo. Entendeu? Também de Laí Ribeiro. Você é discípulo do doutor Laí Ribeiro. Não, mas é verdade, porque... Ele é muito inteligente, aquele cara, né, velho? Querer, É uma as pessoas, inspiração a na gente poxa. quer um resultado. Doutor Laí Ribeiro, segue a gente, pô. Segue a gente, que a gente te segue, pô. Aqui é discípulo do doutor Laí Ribeiro. Porque assim, ó, tem uma frase do doutor Laí Ribeiro que, assim, não sei se é dele, mas eu conheci Prega, né? através dele, né? Conheci através dele. Foi o Kaizen. Melhora Melhora contínua. contínua. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que Que hoje. assim vai indo. Quando me perguntaram da cultura da minha empresa, eu disse, a cultura da minha empresa é Kaizen. Aí Aí que é isso. que é Kaizen. Fui explicar. Quando Melhora contínua. eu expliquei, contei a história do Japão, que ele conta, pô, o Japão. Nagasaki. Nagasaki, hoje o Japão é o terceiro per capita do mundo. Ou já não é mais, mas chegou lá no pódio, Chegou. né? Porque melhora contínua. Melhora contínua. A menina olhou assim, nossa, porra, que bacana. Aí, aqui, tu faz isso aqui na tua empresa, é uma falta de comunicação minha, mas, assim, a empresa, ela é formada nisso, porque eu não comecei sabendo, eu vim de baixo também, não tão de baixo assim, mas pelo menos no conhecimento eu era ralé, né, pô? É. Não sabia nada, né, velho? Aí, e você vai aprendendo aos poucos, né? Você vai todo dia, você vai aprendendo um curso novo, você vai parando um tempinho de, não quero sair hoje, não vou falar, Vai ler um livro. vou ler um vai livro. fazer isso. Eu com TDAH,
Eu disse, porra, bicho, eu tenho TDAH, mas eu vou aprender a ler, velho, que eu tenho vontade de ler, eu tenho vontade de conhecer, eu quero saber. Aí o cara lê e fica mesmo de voz aqui na cabeça. Eu vou, Mas eu vou também não lia, adquirir o não. hábito. Eu não gostava de ler, não. Mas é hábito. Aí se torna um hábito, né? Tudo que Torna você um vai hábito. faz ali. Daqui a pouco, um pouquinho legal. O cara chega aqui, ó, Doutor Léo Ribeira, de Napoleão Rios. Aí tem o cara que... Aquele... Que eu disse pra tu ler o livro, que eu nem mandei você não ler esse primeiro, que é aqui Timothy Hill... Não. Jim Ferriss, que é o cara tem uns trabalho autores 4 aí. horas por semana. Aquele é bom, aquele. Tu tá lendo aquele danado? Lê aquele danado ali. Tem que um você vai monte pra de livro merda, aí já- também que a gente... Bacana, que o nome é tudo em inglês. Aí a gente... Eu não sei Jim nada Ferriss, de inglês. pô, Jim Ferriss. Daqui que sai Jim Ferriss aqui, pô. Mas assim, eu acho que a mensagem que você passa aqui, ela é muito importante. Porque teve como é Henrique, a de Henrique também foi muito legal, porque todas as histórias são legais, mas a de Henrique também foi uma história muito sofrida, que passou aqui, um outro convidado que passou aqui, o cara catou lixo e tal, o cara é personal trainer. Sei, é. Entendeu? O cara Conheço bonitão, bem grandão. Meu irmão, tu comia, trabalhava com lixo, tu ia crescer desse tanto, Desse mas tipo. se tivesse com tudo do boi do melhor, não entrava nem aqui. É. Mas é um cara muito bacana e a sua história é muito inspiradora, velho. Muito inspiradora porque você do corte de cana, você foi lá na ilusão de ter um bom rendimento, mas, querendo ou não, abriu a oportunidade de São Paulo. O outro já tava Veio e lá voltou. mesmo. Que você disse, não, lá é bom, que lá eu vou aprender um pouquinho. Lá eu vou me fortalecer, não vou voltar mais forte. E veio e agora tá nesse crescimento. Nesse nível, né? E nessa base de conhecimento que é aquela que, assim, ó, eu só tô no começo. Só no começando, começo. né? Digamos assim. Porque... E não pode parar, né? Um avião, se ele desligar as turbinas, cai, né? Então a gente tem que estar buscando mais conhecimento, o ambiente, sabe? O ambiente, isso conta muito. E foi o que você falou quando eu disse, aí, pô, não tem... Você disse, não pode se envolver com toda mulher. Ah, não é... Que o cara virou e complica. disse assim, ó. Assim, tem aquela, se você é a média das 5 pessoas que você anda. Senão você não é a média, não. Você é as 5 pessoas que você anda, cara. Se você anda com elas, você é essa daqui, ó. Eu vou fazer umas... Eu pensei que tinha pronto aqui, mas vou tirar da minha cabeça, certo? Que é um momento aqui do episódio que são as perguntas meu Marília Gabriela. Que é tipo, eu faria isso... Não. É tipo assim, ó, são rapidinhas, né? Qual corte? Você ainda faz o corte surfista? O pessoal ainda pergunta esse corte surfista. Muito pouco, digamos aí 1%, às vezes uma criancinha e tal. Eu quero o corte surfista. Mas a gente vai explicar que isso aí já não usa mais, né? O corte surfista? E hoje em dia... Era o corte de antigamente, né? Era, né? Ficava tipo cabelinho mais lisinho assim. Lisinho, passava a maquininha do lado e pronto. É tesoura ou máquina? O que é que você prefere mais, tesoura ou máquina? No corte de cabelo? Não, hoje no nível de corte, pra mim, tanto faz. Se o cliente pedir só na máquina, só na tesoura. O preço varia? Tem o degradê? Não, o degradê e corte na tesoura é um pouquinho mais caro. O social é um pouquinho mais em conta. O que é melhor de cortar? Um cabelo liso ou um cabelo crespo? Depende. Vamos supor, o cara tem um cabelo crespo, cabelo afro. Certo. E ele quer ali um americano. É um corte que é muito rápido de fazer. É muito rápido, Muito né? rápido. Entendeu? Então, o americano, ele não quer tirar tanto em cima. Então, eu passo a maquininha só igualando o corte, o cabelo e tal. É muito rápido. Eu vou ser polêmico aqui agora. Já que você é um especialista de cabelo e tem essa discussão. Fulano tem um cabelo bom, fulano tem um cabelo ruim. Mas tudo é cabelo. Por que é um cabelo bom é um cabelo ruim? Tipo, se o cabelo do cara é liso, é bom... É o ditado, né? Não é? O pessoal Mas não fala você afro, né? acabou de falar que realmente tem cabelo que é mais crespo, mais afro, que é mais... Mais fácil de cortar. É tão fácil de cortar como um cabelo liso. Não, é bem mais fácil de cortar. Vamos supor, como o cara fala, né? Eu quero um degradê americano num cabelo afro, é muito rápido. Um degradê que eu consigo fazer em 15 minutos. Então, quer dizer, pra você não tem essa parada de... Cabelo aqui, bom, ó, cabelo ruim. cabelo de microfone. Não tem não. Isso aí E não o tem. liso, quando você vai fazer uma parada... Então, todos têm o mesmo trabalho. Porque não tem essa... Porque o povo tá muito também, mas sempre teve essa discussão de... Pô, fulano nasceu com cabelo bom. Fulano nasceu com cabelo... Porque eu tenho 3 filhos.
os 2 homens têm cabelo liso, certo? E a minha menina, o cabelo dela é enrolado. Cacheado. Aí eu digo, caraca, bicho. Tem gente que fala que se corta, tem o cabelo liso. Aqui, ó, Ah, meu eu sobrinho, vou- o cabelo dele não molha não, viu? É. Não molha. Eu vou cortar só na tesoura, não vou colocar. Tem muita gente que ainda tem essa ideia de que se colocar a máquina no cabelo, o cabelo vai Estraga. ficar ruim, vai estragar. Não, não tem nadinha disso. Pronto, tá aí outra pergunta. Realmente não estraga não na estraga. máquina. Não O estraga. cabelo da pessoa muda com a Não genética. vai mudando. Vai depois de um tempo, né? No bulbo capilar. É o que eu falo muito nos cursos, cara. Tem gente que só quer aprender a cortar o cabelo. O nosso cliente hoje, ele tá muito bem informado com a internet, hoje a inteligência artificial. E a gente pergunta quais são as células responsáveis pela criação do fio. O barbeiro não sabe responder uma pergunta dessa. Eu não sei, não. Né? E a gente fala, vamos estudar, cara, que o estudo só é ruim quando é pouco, né? Eu não estudei, digamos assim, na escola. Hoje eu estudo outras coisas que também a escola não ensina. Empreender, não ensina finanças, não ensina, né? A Isso escola aí. do Como primário. como lá, você digamos tem que ter uma boa relação com o dinheiro. assim, né? Ter boa relação, boa intimidade com o dinheiro. Isso é muito importante. Pô, você, como se diz aqui, né? A sumidade do assunto. Uma sumidade do assunto cabelo e também do assunto de crescimento pessoal, porque você teve que fazer um trabalho de crescimento pessoal para chegar numa situação dessa. Não é só estudar cabelo, Não, tem que não é só estudar cabelo. estudar o desenvolvimento que, como eu falo, o Wendel Carvalho, ele é um educador comportamental, né? Desenvolvimento humano. Você precisa de um tudo, né? Como eu até estava falando, a gente, sobre ambiente, sobre pessoas. Tem gente que fala, fulano não... Até o meu mentor fala muito sobre isso também. Fulano não, mudou de vida, o pessoal tem essa, né? Acho que a gente tá na cidade ou tá construindo algo, enricou. Enricou, não vem mais aqui. Por isso que fulano enricou, depois que fulano enricou, não vem mais aqui. Não é isso, é porque, digamos assim, eu parei de ir ali, aí eu prosperei. Digamos assim, é a mesma coisa de você montar um negócio no lugar errado e esperar ter um resultado. É a mesma coisa que você plantar um cimento na terra ruim, Isso. entendeu? E a ausência de que, quando as pessoas ficam sentindo sua falta, teve um amigo meu que virou agora pra mim e disse, ele montou um negócio novo, graças a Deus, ele já tem um segundo negócio, só que é um bar, né? Eu adoro bar, não vou mentir, só que eu não frequento tanto, entendeu? Aham. Eu vou pra bar, vou pra restaurante, mas eu não frequento tanto. Tá ali, Você senta me ali. abandonou. Não Sai é. também que eu te abandonei. Aí, Se eu tivesse contigo pensou? direto, eu não tava aonde você tá em todo chegando, canto, onde mas você tá. assim, eu fico olhando lá pra frente, né? Com certeza. Eu quero um dia poder sentar lá todo dia. Mas, Sem preocupação. mas ainda não é o momento. Não é o momento. A gente, né? Mas Cara, não pode. não tem- pode, não pode. Pois, bicho, eu queria aqui, estamos chegando aqui no final do nosso episódio, Vamos que 29º episódio, tô recebendo aqui Júnior Rocha, referência. Eu posso dizer que o cara é referência? Bom, o cara tem produtos capilares, meu amigo. Ele virou aqui, já me humilhou, isso aqui é para a barba. Isso aqui não é pra você, isso aqui é pro seu Balm. sobrinho. Isso aqui não tem nenhum que cresce, né? Não. Meu Meu não lançamento funciona não, pô. Aquilo ali é fake news. Eu botei aqui em mim e ficou manchado. Acho que eu saí no sol e eu peguei, manchou aqui o Oi, meu você lábio. mostrou. Ficou paia. Minha boca é tão bonita, pô, ficou manchada. Aí, ó, estamos chegando aqui ao final do 29º episódio, só que você sabe, no final do episódio, eu sempre peço pro convidado falar uma palavra, tem um trecho de inspiração, não só para quem é do segmento, mas também para outras pessoas que podem se inspirar na sua história e na sua trajetória profissional. A câmera é para você, papai. Certo. Pra quem tá começando, não só como barbearia, né? Primeiramente, a gente vem falando aí no decorrer desse episódio todo sobre um objetivo definido. Então, para você que está empreendendo, seja qualquer nicho, ter um objetivo definido. Principalmente, e hoje eu falo para os barbeiros que tá começando aí. Geralmente, o cara não é um cara de 15 anos, 16 anos, que quando é, bacana, digamos, o primeiro emprego. Beleza, para ele é mais fácil. Mas a maioria, ele já vem numa transição. Foi como eu também, eu era vigilante e tal. Então, ter um objetivo definido. Quando eu deixei São Paulo e vim para cá, mas lá eu já estava executando as duas funções. E quando eu vim para cá, eu decidi que eu ia ser barbeiro aqui.
Então, eu não fiquei conciliando com uma segunda renda. Por quê? Digamos assim, a maioria, eu tenho exemplos de cara, que eu não vou citar o nome aqui, que trabalha em um determinado serviço e fez curso de barbeiro e começou... A gente sempre começa na garagem de casa, geralmente, que quando eu cheguei de São Paulo, montei ali, enquanto até achava o meu ponto, né? Ali, fiquei ali os 2 primeiros meses. Mas ser barbeiro. A maioria faz uma função e quer cortar cabelo, não tem aquele objetivo de ser barbeiro e automaticamente foca mais naquela que já está dando ali os primeiros reais, ali os primeiros para se manter e vai esquecendo. Do mesmo jeito, seja qualquer outra função, digamos assim. Se vai fazer a transição, você tem que queimar combustível 3 vezes mais até você pegar ali o voo linear e depois você vai deixando a segunda função, vai executando como barbearia. Não pode parar, que é como se parar, cai, né? Se um avião desligar as turbinas, cai. Né? Então, o foco principal é ter esse objetivo definido do que você quer, para não se distrair com coisas supérfluas aí no longo do caminho. Ó, você falando aí, e aí você tocou no meu ponto fraco, que foi Dr. Lai Ribeiro, né? Metas tem que ser Escrita, escrita, datada, ecológica, datada, né? Quadro da Específica, visão. específica. Eu tenho isso. E é basicamente isso que você falou, né? Você Mas falou funciona. você falou com suas palavras, mas é justamente Isso. isso. A métrica ela tem que ser específica, ecológica e datada, né? Específica por quê? Se eu quero isso, e tem que ser sua, Tem que ser tem sua, que ser tem a sua sua, realidade ali. né? Que ele falou o exemplo de que papai quer que eu faça medicina. Não, papai não. Que papai quer que você faça, papai medicina. Se você quer ser o quê? Quer ser advogado? Seja advogado. Quer ser em quanto tempo? Quer trabalhar onde? O seu escritório quer ser aonde? Isso. Qual é o tamanho da mesa que você quer? Aí o objetivo, especificar o objetivo. Como é que eu quero meu objetivo? Quando eu for advogado, eu quero estar assim. Ganhando Na Berini. X, Quem é? Na Berini é aquele. O comediante. Como é que é o advogado Paloma? Advogado Paloma disse: era meu advogado, meu escritório aqui na Bernini. Mas aí você tem que ser específico, datado. Tem que ser. E funciona. Depois que eu comecei fazer isso, aplicar no meu dia a dia, essa barbearia que eu tenho hoje, ela estava no quadro, no meu mural. Não ela, digamos assim, mas a quantidade de cadeira, cores. Não só ela, mas como outras coisas que eu já venho conquistando aí. Já tava no quadro. E, digamos assim, para daqui 5 anos já tem meu quadro montado. O desse ano também, digamos, as metas anuais, que é 5, 6 metas no ano, daqui 3 anos, metas a curto, médio e longo prazo. Porque senão o cara se distrai. Pô, que bacana. Ó, cara, um prazer. Prazer é todo meu. Prazer mesmo. Ó, eu pra finalizar esse episódio, já foi especial, doutor Lai Ribeiro. Eu tenho que estudar um pouquinho mais, doutor Lai Ribeiro, que o cara... Vamos mais a fundo, Vamos mais a fundo, doutor Lai Ribeiro. Então eu vou terminar com um trecho de Lai Ribeiro, né? Um trecho bacana que eu gosto. Esse trecho começa assim, ó. Tinha um escritor que ele ia escrever quando ele estava querendo buscar, né, inspiração. Ele ia para uma praia, ele ia para uma casa de praia, lá no litoral, na sacada dessa casa da praia dele. Ele via todo o litoral, a praia seguindo sobre o horizonte. Um certo dia, ele sem inspiração, ele foi, de manhãzinha chegou lá na varanda e viu um jovem que dançava na areia. Curioso, ele foi ver o que é que esse jovem estava fazendo, dançando na areia. Quando ele chegou próximo, ele verificou que o jovem não estava dançando, ele estava pegando estrelas do mar e jogando E volta o mar. e volta o mar. Pá, pá. Ele chegou próximo do jovem e perguntou: jovem, o que é isso, cara? O que é que você está fazendo? Existem centenas de milhares de estrelas do mar aqui. Existem centenas e centenas de quilômetros de praia. Não vai fazer diferença nenhuma essa estrela do mar ou qualquer outra. Esse seu esforço está sendo em vão. O jovem pegou uma estrela do mar, jogou ela com toda a força de volta do mar, porque o sol estava quente, a areia também estava quente, e elas iam morrer se elas ficassem lá. O jovem olhou para ele e disse: para essa, eu fiz diferença. Encucado com aquilo, o escritor voltou para casa. Naquela noite, ele não conseguiu escrever, ele não conseguiu dormir direito, e no outro dia, no amanhecer do sol,
Quando ele acordou, o jovem estava lá e ele acompanhou o jovem, salvando uma As por estrelas do uma mar. estrela do mar. Eu não sei a sua trajetória de vida, eu não sei o momento que você está aqui agora, mas se essa conversa que eu tive aqui com o Júnior Rocha ajudou um de vocês, pra gente já valeu a pena. Já Não foi valeu não, a Junão? pena. Já valeu a pena. Meu irmão, prazer, Deus- viu? Prazer é todo meu, que Deus abençoe. E para você que acompanhou ao vivo até aqui, a gente se encontra toda semana ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Na próxima semana estarei divulgando o dia e o horário da próxima live e o tema. Show de bola, tamo junto! Abraço.